Olá, gente, tudo bem? Nós vamos aqui dar sequência na aula e já fazer uma revisão. Espero que vocês possam compreender o conteúdo da gente aqui de hoje. Então, para começar, a gente vai falar de referências bibliográficas, tá bom? As referências, elas aparecem numa obra no final dela, como vocês já sabem, é sempre no final de um livro, de um trabalho, de uma monografia, de um artigo científico, sempre no final. E essa referência significa mostrar quem é o autor, qual é o nome da obra, qual é a editora, a data de publicação, né, se é uma obra da internet, se não é uma obra da internet. Então, são essas considerações. Quando vocês seguem o manual da BNT, vocês vão ver que há muitas formas de criar referências bibliográficas. Então, aqui na aula, eu não vou colocar e ensinar para vocês todas, né? Não convém, são muitas. Então, quando vocês fizerem uma citação, vocês precisam procurar a BNT e ver qual é a forma correta de construir. Algumas são básicas que a gente usa, assim, bastante. Exemplo, referência de livro de um autor só. Essa é a receitinha de miojo mesmo. É o nome do autor, nome da obra, local de publicação, editora, data de publicação. Sempre assim. Vejam um exemplo na tela. Vocês vão ver que a gente põe o nome do sobrenome em letra maiúscula, né? Depois a gente abrevia o nome do autor, ponto. O nome da obra a gente põe em negrito. E depois a data da cidade, editora e data de publicação. Tá bom? Essa receitinha. Quando a gente tira da internet, o começo fica muito parecido. A gente põe o nome do autor, nome da obra. Mas aí, em vez de a gente colocar cidade e editora, a gente vai colocar o link. Então, vocês vão colocar, segundo tá aqui na tela, olha, o Curry. Não, perdão, aqui é o Cury. Desculpa. É o Augusto Cury. Na verdade, não é. Eu não conheço esse autor. E aí a gente vê o nome da obra, acesso, data disponível em, e a gente coloca aqui, ó, não sei se minha setinha tá aparecendo, o site de onde ela foi disponível. E a data de acesso, tá bom? Isso é muito importante. Então, é o autor, nome da obra, o disponível em o site que a gente coloca e data de acesso. Pode acontecer, por exemplo, de eu citar uma obra que tenham 3 autores, é muito comum. Quando foram 3 autores, a gente põe o nome dos 3 autores, como está aqui no exemplo, tá? Do Lewandowski, e a gente põe do mesmo jeitinho como eu falei anteriormente. Independente de ser internet, de ser um artigo científico, de ser um livro, a gente põe o nome dos 3 autores, tá bom? Aqui ficou um azulzinho, porque na formatação do PowerPoint ele é mais chatinho de sair. Mas quando eu faço isso em Word, eu tiro esse grifo, ó, vocês vão ver que ele está tentando acessar o site. Eu tiro esse grifo e eu tiro o azul e eu deixo tudo no preto, para ficar mais bonito, tá bom? Quando a gente tiver mais de 3 autores, a gente vai colocar o nome do principal, tá bom? Geralmente, quando a gente tem mais autores, a gente tem um organizador, tá? Então, a gente põe aqui, ó, que nesse caso aqui, esse que tem vários autores, não é necessariamente um organizador. Mas a gente vai colocar banho, tchau, e segue a referência normalmente. Por quê? Porque eu tive 4 autores na obra, então a gente coloca só o nome de um, geralmente o primeiro que vem aparecendo, tchau, e segue normalmente. Nome da obra, cidade de publicação, editora, ano, ou se for site de internet, o link, tá bom? Quando a gente tem um organizador, é muito comum, tá? Principalmente acho que esses livros atuais, que tem acontecido muito. As pessoas têm publicado artigo e aí eles estão juntando vários artigos e formando um único livro, tá? Eu tenho até publicação minha em livro assim, com organizador. Então, o que que a gente faz nesse sentido? Aqui colocou tudo em negrito, tá, gente? Desconsidere. O nome do autor, org, lembra do org, do organizador, nome da obra em negrito e o resto normal sem negrito, tá bom? Tem uma outra coisa importante, quando vocês que são da área do direito, né, que acabam usando muitas leis, tem exemplo de referência para lei, tá? Então, uma coisa importante, quando a gente cita uma lei, a gente tem que ver se ela é, por exemplo, ou seja, um decreto, se ela é municipal, estadual, federal. Se ela for municipal, o autor é Extrema. Se ela for federal, o autor é Minas Gerais. Estadual é Minas Gerais. Se ela for federal, o autor é Brasil.
tá? Então, a gente põe lá Brasil, ponto, o nome da lei e segue a referência. Se for tirado da internet, pode manter a mesma sequência. Então, por exemplo, lei de diretrizes e bases. Então, Brasil, ponto, lei de diretrizes e bases, ponto disponível em e segue. Bom, o segundo tópico aqui, só para finalizar essa questão de referência, gente, eu volto e ratifico com vocês que tem que ter o manual do BNT na mão. Tem alguns casos que vocês vão falar, puxa, e essa? Vai no manual e tenta ver qual é o caso daquela lei e olhar a formulazinha. Tem que ter. Não adianta, assim, só se basear num tipo de referência. Tem muitos. Então, às vezes, tem alguns casos que a gente tem que voltar à publicação de revista. É que hoje as revistas digitais são mais fáceis de fazer publicação, mas às vezes você vai usar uma revista física, então tem uma forma específica de citar a revista. Vai lá na BNT e veja como que é essa forma correta, tá bem? Aqui a nota de rodapé é uma observação que a gente coloca no texto. Então, como que funciona? A gente quer, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Então, eu coloquei os textinhos. As normas da BNT funcionam como uma espécie de legislação sobre a diagramação e textualização para que os trabalhos acadêmicos tenham uma única forma de leitura. Então, beleza. E aí eu citei a palavra legislação, tá? Legislação, ela é um termo muito pesado, de certa maneira, para a gente usar numa BNT. Então, para isso criou-se uma nota de rodapé para você fazer uma observação sobre aquilo. E aí, a gente coloca a nota e vem aqui a observação. Essa expressão foi usada simbolicamente pela autora, a fim de ilustrar o conceito de maneira prática. Então, você cria uma observação. Às vezes, no texto, a gente está escrevendo e a gente quer pôr uma observação, mas que se eu colocar no meio do texto, vai quebrar o sentido, vai quebrar a sequência. Então, eu puxo essa nota. Como que eu faço para fazer isso no Word? Isso aqui eu coloquei, tirei um print da tela. Vocês vão lá no cabeçalho do Word, tem o termo inserir. E no inserir, a gente vai colocar inserir nota de rodapé. E automaticamente, ele vai colocar o número 1 aqui, tá vendo? E automaticamente já vai sair aqui embaixo esse 1, vem esse corte. É desse jeitinho aqui funciona. E fica bonito, eu acho que deixa o trabalho bem interessante usar nota de rodapé. Eu particularmente gosto, uso bastante. Bom, para finalizar, tem alguns tópicos sobre seminário. Vocês puderam fazer isso de forma prática nas aulas de redação jurídica, então acho que isso aqui ficou bastante a gente já entendeu da forma prática, então seria só uma retomada, né, quando a gente apresentar um seminário, como que tem que ter, né, aqui uma piadinha, né, sabe aquele seu trabalho para faculdade? Acabei de deletá-lo sem querer, isso é de chorar, né, gente? E eu coloquei uma sequência aqui que a gente também fez esse acordo nas aulas de redação jurídica, mas um trabalho para a gente apresentar, é interessante a gente pensar numa capa, tá? A gente coloca o nome dos autores, aqui é o trabalho do Bob Esponja, do Mario Bros e do Homem-Aranha. E a gente pensa num tema para que o nosso público saiba do que falaremos, né? Então, eu inventei um tema, visão sobre o conceito de democracia na sociedade pós-moderna. A gente coloca o objetivo, é sempre importante a gente deixar o objetivo muito claro para o nosso público, tá? Principalmente tratando-se de um trabalho acadêmico. A justificativa também é legal, a gente tem um slide só para ela, porque a justificativa é sempre mostrar a importância do nosso trabalho, né? Então, por que é importante falar de democracia? Por que foi importante falar de Maria da Penha? Por que foi importante falar sobre a lei de proteção de dados? Por que é importante falar da lei do Estatuto do Idoso? Enfim, né, são temas ECA, LDB. Por qual a importância de trazer isso, né? E isso a gente ratifica, né? São questões sociais, são políticas públicas às vezes, né? As pessoas precisam ter consciência. Então, isso tudo entra na justificativa. A organização também é interessante a gente pensar, talvez não para um seminário rápido, assim, mas já pensando num trabalho final de apresentação, de TCC, já fica interessante apresentar essa organização, porque às vezes nos seminários do dia a dia, o professor acaba estipulando um tempo muito curto, e acaba não dando tempo da gente mostrar toda essa organização, mas no TCC fica bastante interessante, fica bastante organizado, e isso vai pontuar de forma positiva para vocês. E aí vem o trabalho em si, né? Eu coloquei um slide de exemplo, vocês podem montar quando vocês acharem interessante. Eu acho que o bacana de um slide é sempre pouca informação,
bem pouca, né? Brincar com imagem, não ficar presos à leitura. E não tem o número exato mas tem uma dica que eles colocam que é um slide por minuto. Então, se você tem 15 minutos, você tem 15 slides, né? Não tentar passar muito disso. Considerações finais também a gente estabelece ali com o nosso leitor. E, por fim, as nossas referências bibliográficas também precisam aparecer. A gente nem vai fazer a leitura delas, mas elas precisam aparecer ali no nosso trabalho, tá bom? Porque ela já está na parte escrita, então não tem problema. A apresentação oral também é legal, a gente pensa em algumas questões, né? Não ler durante a apresentação, estuda o texto, tem um roteirinho. Eu acho que quando a gente estuda muito, a gente tem tanto conteúdo para falar que acaba que vindo. Às vezes dá um branco que a gente quer falar exatamente qual está o nosso texto, não precisa. Mas eu acho que falar com confiança é uma coisa muito importante. Se você tiver uma timidez muito grande, a ponto de te travar, chega lá na frente e trava os seus olhos num ponto e foca naquele ponto. Por exemplo, eu estou na frente, tem um ventilador lá no fundo, foca no ventilador, que isso vai te trazer uma certa confiança e conforto. Alguns não, alguns já falam muito bem, então são excelentes oradores. E com o tempo a gente vai melhorando, a gente vai ficando mais solto, tá bom? Aqui, eu acho que é interessante a gente aproveitar as orientações evolutivas, né, que cada professor for dando, cada colega, a gente cresce. Eu acho que é entender a crítica de forma bastante construtiva mesmo, não de forma pessoal, que isso fortalece, a gente cresce. E é isso, gente. Tudo bem? Espero que vocês possam se dedicar. Guarda a BNT com vocês, vocês vão precisar dela, é um manual bastante importante. Tem aqui no guia da FAEX, na biblioteca, só vocês irem à biblioteca. E o rapaz aqui da biblioteca vai direcioná-los um link, tá? Para vocês terem acesso ao manual da BNT da FAEX, tá bem? Então é isso e até mais. Vamos fechar aqui agora.